Filodendro é um gênero de plantas composto por trepadeiras de folhas ornamentais, muito utilizadas em ambientes internos e jardins à meia sombra. São nativas das Américas, têm fácil cultivo e fácil propagação. Pertencem à família das aráceas e sua floração não é ornamental. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa belíssima planta, que é o filodendro. O substrato ideal para elas é aquele rico em matéria orgânica que simula bem a terra da floresta, que contém ali restos de folhas, galhos secos. Isso leva bastante nutrição para a planta e simula bem, né, o substrato onde ela se desenvolve na natureza. Mas ela vai bem também em terra comum. As minhas estão plantadas em terra vermelha e eu coloco apenas esterco de gado na mistura. A rega delas é moderada. Na natureza, elas só recebem água quando chove. Então, se você cultiva a sua em vaso, faça regas moderadas, regue, espere secar um pouco o substrato para fazer a rega novamente. Ela é uma planta bem rústica aí nesse quesito de rega. A poda deve ser feita apenas uma poda de limpeza, tirando as folhas velhas. Normalmente as folhas de baixo vão amarelando e vão caindo, isso é um descarte natural. Aí quando você perceber que está ficando amareladinha as folhas, pode tirar, porque isso deixa a planta mais bonita. A adubação, ela não é exigente, mas pode ser feita aí uma adubação equilibrada para poder nutrir a planta de forma, no geral, folhas, caules, raízes. A floração dela não é ornamental, então não há necessidade de adubação para florir, mas com certeza a adubação equilibrada ajuda até nessa questão da floração. Escolha um adubo aí de sua preferência, seja ele orgânico ou até mesmo um adubo químico, que for mais acessível para você e mais fácil de encontrar na sua cidade. A propagação delas é feita por estaquia, né? Você pode cortar um pedaço do galho e plantar, ele enraiza com muita facilidade. Muitas das vezes você já tira da planta uma estaquia já com raízes, porque como ela é uma planta trepadeira, ela vai crescendo e vai soltando as raizinhas para poder se segurar, né, nos seus tutores. Na natureza, elas se agarram às árvores e vão subindo. Mas elas podem ser cultivadas como plantas, algumas, né? Podem ser cultivadas como trepadeira, aliás, como planta pendente, né? Algumas variedades, como o Filodendro Brasil, são cultivadas como planta pendente também, fica bem bonito. E a propagação pode ser feita também por sementes. Após a floração, elas produzem sementes que, quando caem na terra, dão origem a novas mudas. Mas por semente demora bastante. A floração acontece na primavera, não é ornamental, muitas das vezes não percebemos que a planta está florida. E após a floração, se for polinizada, ela vai produzir aí as sementinhas que podem ser usadas para fazer a propagação. E como ornamentação, elas podem aí ser cultivadas em vasos nos ambientes internos com uma boa claridade, fica muito bonito. E como planta pendente também vai ficar bem bacana. Algumas podem ser utilizadas dessa forma, né? No geral, elas são trepadeiras, então as plantas maiores fica bem bacana você colocar um tutor para elas poder se apoiar, fica muito bonito. E variedades maiores ficam muito lindas em jardins, né? À meia sombra, embaixo das árvores, fica muito legal. E elas podem ali ir subindo e se apoiando nas árvores, que dá um efeito muito bonito no jardim, dá uma aparência assim de jardim tropical, fica muito interessante. Respeitando sempre a questão da luminosidade. Ela gosta de meia sombra ou até mesmo sombra, desde que haja uma boa claridade.
A sol pleno, algumas variedades podem até se adaptar. Tem umas variedades que são bem grandes e elas até se adaptam bem ao sol pleno. Mas para a grande maioria é a meia sombra e sombra, onde elas vão gostar e vão se desenvolver bem e saudáveis. Espero que tenham aí gostado de conhecer essa bela planta, né? Um gênero aí que tem muitas espécies lindas para a gente cultivar. São realmente lindas.